Amados irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sempre gratificante recordar os ensinamentos que o Evangelho nos oferece. É sempre bom recordar que a primeira grande revelação da humanidade é importantíssima para o nosso direcionamento atual. A história humana é forjada na Terra com forte influência espiritual. Tudo o que acontece por aqui tem um dedinho do mundo invisível. E neste sentido, as revelações acompanham a humanidade desde que o mundo é mundo, desde sempre, não é? Temos na antiguidade o registro da figura de Abraão, pai da tradição cristã. Foi com Abraão que teve início a aliança estabelecida com a espiritualidade. A aliança, podemos dizer que é o combinado entre a espiritualidade e o líder, né? O líder Abraão. O Espírito se apresenta a Abraão e promete dar-lhe amparo e prosperidade se ele obedecer os propósitos divinos. E ali se estabelece a aliança, o combinado. A influência espiritual, ela é constante na trajetória humana na Terra. E em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, cuja filosofia analisa essa trajetória e o seu prosseguimento, porque a história começa lá atrás e ela continua, não é? Então, a missão do Espiritismo é demonstrar isso, né? O seu prosseguimento. E que esse mundo invisível, né, demonstrar que esse mundo invisível esteve sempre presente em nossas conquistas. Jamais estamos sós. A leitura do livro O Espírito e o Tempo, de autoria do professor Herculano Pires, nos dá essa dimensão. É importante a gente fazer a leitura desse livro, O Espírito e o Tempo, para a gente compreender todo este caminhar das alianças estabelecidas entre os grandes reveladores e a espiritualidade. Né? Kardec pergunta à espiritualidade qual a influência dos espíritos na nossa vida. E a resposta é incisiva, maior do que imaginais. Na verdade, sois dirigidos por eles. Na verdade, na maioria das vezes, sois dirigidos por eles. Vejam bem, os profetas registrados no Velho Testamento são reveladores, assim como os médiuns da atualidade o são. Moisés foi um grande revelador, um grande profeta, um médium. Né? Sua história demonstra essa intervenção.
divina, nos acontecimentos da vida. Na época do seu nascimento, o povo judeu era escravo lá no Egito. Como o povo judeu estava com uma grande população, o faraó ficou preocupado, pois em caso de guerra, eles poderiam se juntar ao inimigo e derrotá-los. Então, o faraó, com essa preocupação, o que ele faz? Ele edita uma lei em que toda criança judia do sexo masculino seja morto. Dá ordem às parteiras. Mas elas eram judias também e elas não obedecem. Então, ele ordena que as crianças do sexo masculino sejam jogadas no rio Nilo. Quando Moisés nasceu, ele ficou escondido 3 meses e daí colocado num cesto. Sua irmã acompanhou o cesto, né? Na margem do rio, ela foi olhando para ver aonde que o menino ia dar, onde que ia parar aquele cesto com o garotinho dentro. Só que a filha do faraó, a princesa, ela costumava tomar banho no rio. E ela encontrou o tal cesto com a criança dentro. Ela se encantou com o garotinho de 3 meses, né? E a menina que estava olhando, a irmã, se aproxima e pergunta se ela não queria arrumar uma ama de leite para o garoto. Já que ela viu que a princesa ia ficar com o menino, ela pergunta se ele não queria arrumar uma ama de leite. E a princesa aceita. A princesa quis que a menina procurasse uma ama de leite para o menininho, não é? A menina, muito esperta, vai e traz a mãe dele para o amamentar. Vejam bem que história mais interessante, né? Ele recebeu o nome Moisés, né? Que significa retirado das águas. Ele cresce sabendo que ele era filho adotivo. Isso não ficou escondido dele, ele sabia que ele era filho adotivo. E quando jovem, sabendo que ele era adotivo, que ele era daquele povo lá, escravo, não é? Quando jovem, ele viu um egípcio torturando um hebreu. E ele entrou em briga, discussão, essas brigas de jovens, né? E ele acabou matando o egípcio. Ele se enfureceu com o egípcio e acabou matando o camarada. O fato ficou meio que escondido. Porém, em outra ocasião, ele presenciou uma briga entre 2 hebreus. Ele interferiu, chamando a atenção. Poxa, vocês são irmãos, por que vocês se agridem um ao outro, não é? Por que você fica agredindo o teu companheiro? Só que os 2 brigões lá, um deles fala assim: quem te nomeou como chefe ou juiz entre nós? Você vai me matar do mesmo jeito que você matou o egípcio? Porque entre os próprios judeus devia ter aqueles que tinham inveja dele de viver lá como um príncipe, né? Ele tinha status de príncipe, porque ele era filho da princesa. Então, quem é você? O que você vai vir aqui dar ordem, vir aqui falar?
Agora você vai me matar também? Vai me matar também do mesmo jeito que você matou o egípcio? Bom, aí Moisés ficou com a pulga atrás da orelha, né? Ele percebeu que o assassinato do egípcio era fato conhecido e que com toda certeza, se o faraó ainda não soubesse, ele ficaria sabendo. E assim que o faraó ficasse sabendo desse fato, com certeza ele iria matá-lo. E aí só restava o quê? Fugir. E ele fugiu. Muito tempo depois, Moisés, já casado, com filhos, pastor de ovelhas, estava lá pastoreando as suas ovelhas, ele viu uma sarça ardente, uma árvore em chamas. A sarça é uma árvore, é uma planta espinhosa. Ele ficou curioso, claro, aproximou-se e bem próximo da tal sarça ardente, ele ouviu uma voz. E a voz dava para ele uma notícia, né? A notícia de que o faraó havia morrido. Então, uma voz sai daquela sarça, daquela árvore em chamas e dá a notícia da morte do faraó. E dá a notícia da morte do faraó e lhe ordena a voltar para o Egito, para libertar o seu povo e levá-lo para Canaã. Aqui, gente, é legal a leitura do livro Êxodo, primeiro livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo 3 e 4, que traz esse diálogo riquíssimo entre esse espírito que se denomina Deus e o próprio Moisés, né? E nesse diálogo, esse espírito instiga o Moisés, instiga ele a voltar para o Egito, instiga Moisés a abraçar a causa a causa do povo judeu, e a libertá-los da opressão egípcia. Moisés volta ao Egito, enfrenta o faraó, retira o povo do país e quando está no deserto do Sinai, depois já de 3 meses de caminhada, ele levanta acampamento bem em frente à montanha. E ali ele recebe o chamado do Espírito para subir e lá recebe as orientações para o povo. Ali teve fenômeno de psicopictografia, né, que é aquela escrita na pedra. Teve fenômeno de voz direta, porque, na verdade, na primeira vez que o Moisés recebe os ensinamentos na psicopictografia, e quando ele desce, os hebreus estão cultuando o bezerro de ouro, ele fica aborrecido, quebra essa pedra, aí depois ele fica uns dias, depois ele é chamado de novo de volta, e aí a espiritualidade faz a voz direta para fazer a tal aliança, o tal pacto com o povo, e obriga o povo a ouvir aquilo que seria gravado na pedra novamente, para que seja o povo seja, para que o povo aceite, né? Aceite conscientemente as ordens que estavam sendo dadas ali. Veja que foi muito rico em fenômenos, né? Esse momento. Então, a voz direta, que é onde as pessoas ouvem o que o Espírito está falando, né? Então, as orientações que Moisés recebeu eram relativas às questões sociais
e as questões morais, não é? do momento, né? As questões sociais do momento e as questões morais. As sociais foram modificadas no correr dos séculos, porém, as de ordem moral são eternas. São eternas. Elas foram gravadas na pedra para significar a eternidade das mesmas. Eternidades das mesmas. É interessante que nestes 10 mandamentos que foram grafados lá na pedra, foram lançados alguns temas, né? Alguns temas que são eternos, Ele começa falando a respeito da reverência a Deus. Então, um tema, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, está colocado lá nos 10 mandamentos, não usar o nome de Deus em vão. Não é Deus acima de tudo, Deus acima de tudo? Não ter deuses estrangeiros. Deus acima de tudo, Deus acima de todos, não é isso? Quando ele fala do tema do descanso, ele fala do sábado, estabelece um dia de descanso. Porque o povo recém-saído da escravidão, ele vai ficar falando da importância do descanso? Não, ele vai falar, olha, tal dia vocês vão descansar, ponto final. E depois, com o tempo, logicamente, a humanidade iria entendendo essa questão, mas está ali deixando claro a importância do descanso. Quando ele fala do respeito, né, o tema do respeito, por exemplo, vai lá, honrai pai e mãe, respeito. Não vai ficar fazendo análises filosóficas a respeito do respeito, mas manda respeitar pai e mãe. Quando vai falar do respeito à vida, ele vai falar que não é para matar, porque era comum um matar o outro. Ficava aborrecido, né? Mas ele vem e fala, não é para matar. Quando ele vai falar da honestidade, né, o tema, né, da honestidade, da fidelidade, ele vai se colocar contra, lá nos 10 mandamentos, contra o adultério. Não adulterarás. Do que ele está falando? Está falando de fidelidade, está falando de honestidade. Não é? O tema de respeito volta novamente, né, quando ele fala do furto. Não roubarás. Ora, você vai respeitar o que é do outro. Respeito. E quando ele entra no tema da sinceridade, ele fala do falso testemunho. Não testemunharás falso contra o teu próximo. Não é? E quando ele fala do autocontrole, não é? Quando ele fala do autocontrole, que a pessoa tem que ter autocontrole, ele fala da cobiça. Não cobiçarás a mulher do próximo, o cavalo do próximo, o bode, burro, as coisas do próximo. Ele está falando do quê? De autocontrole, não ficar de olho no que é do outro, né? Então ali ele fala da cobiça. É muito rico os ensinamentos antigos, queridos. E isso fica muito claro na doutrina dos espíritos, que houve um desenvolvimento. Nós não podemos desprezar o que está lá atrás, porque foi tudo uma sequência de ensinamentos até chegarmos aqui. Tudo o que precisamos está contido nesse código divino. Tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, está contido nesse código de ética, né? Nesse código divino. Daí ele ser eterno. Daí ele ser eterno. É interessante, é muito interessante nós
observarmos, não é? Que como nos diz o codificador da filosofia espírita, que esta lei é de todos os tempos, de todos os países, que por isso mesmo tem um caráter divino. Essa frase do codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, quando ele defende a tese de que os 10 mandamentos é a pedra angular, é o alicerce da doutrina dos espíritos. Reflitamos sobre isso. Que Jesus nos abençoe, nos sustente. Muita paz.